Bem-vindos aos vídeos sobre teoria dos jogos. Eu sou o José Jorge. Este vídeo ilustra o princípio da indução retroativa. Estamos habituados a ver o presente como causa e determinante do futuro. No entanto, esta relação de causalidade entre o futuro e o presente está invertida quando aplicamos a indução retroativa. Vamos então começar. Nós vivemos e decidimos hoje em função do que antecipamos para o futuro. As nossas escolhas e as ações que tomamos hoje dependem dos nossos objetivos e daquilo que desejamos para o futuro. Eduardo Lourenço diz que o homem é um ser que vem do futuro, ou seja, organiza-se hoje em função do que ele projeta no futuro. Este ensinamento aplica-se na tomada de decisões individuais e também nas empresas. Para desenhar uma estratégia empresarial, é preciso pensar no presente e no futuro. Essa abordagem é bidirecional. Tenho que pensar no que fazer hoje para atingir os objetivos futuros. Os marinheiros portugueses têm um ditado que ilustra este ensinamento. Não há bom vento quando não se sabe para onde se vai. É preciso adivinhar o futuro para depois saber o que devemos fazer hoje. Quando conseguimos adivinhar esse futuro, então o presente fica frequentemente claro e distinto. Uma lição-chave na teoria dos jogos, lição frequentemente esquecida por gestores, políticos e pelo comum mortal, é que não é possível delinear uma estratégia sem saber antecipar o futuro. O princípio da indução retroativa diz-nos que as nossas escolhas hoje dependem dos nossos objetivos futuros. Este princípio é evidente na grande literatura mundial. Vejamos dois exemplos. A inversão da causalidade entre o futuro e o presente é muito clara em Macbeth de Shakespeare. Macbeth é um bravo general escocês, vitorioso na guerra e que vagueia pelos campos durante uma tempestade. Recebe uma profecia de um trio de bruxas de que um dia ele se tornará rei da Escócia. Consumido pela ambição e incitado pela sua esposa, Macbeth assassina o rei Duncan e toma o trono escocês para si. O que espoleta o conjunto de acontecimentos trágicos é que as bruxas anunciam o futuro a Macbeth. Após a profecia das bruxas, Macbeth sabe claramente e distintamente onde quer chegar e toma hoje as ações que são coerentes com esse futuro. É o futuro que guia as suas ações. Shakespeare é genial ao construir uma experiência humana parecida com as experiências que se fazem nas ciências naturais. Mostra-nos claramente que há um Macbeth antes da profecia das bruxas e há outro Macbeth depois da profecia. É fascinante ver como a profecia das bruxas tem uma natureza autorrealizável. Foram precisos séculos para os economistas consolidarem e fixarem esta ideia cientificamente que é tão clara em Shakespeare. Vou partilhar um pensamento meu. Eu estou em crer que não existem bruxas. Mas eu acho que Shakespeare não acreditava em bruxas. As bruxas são apenas um artifício literário utilizado por Shakespeare para transmitir de forma elegante os maus pensamentos de Macbeth. Foi Macbeth que considerou a possibilidade de se tornar rei da Escócia quando vagueava pelos campos durante a tempestade. Se concordarmos com esta interpretação pessoal, Macbeth aplica o princípio da indução retroativa no sentido convencional. Primeiro antecipa o seu futuro e depois toma as ações necessárias para atingir os seus objetivos. Este artifício literário também está presente na literatura portuguesa. Após matar o condendeiro, o mestre de Avis está indeciso acerca do seu papel no futuro de Portugal, receia pela sua vida e pondera fugir para a Inglaterra. Há uma figura importante nas crónicas de Fernão Lopes e que passa frequentemente desapercebida. Trata-se de Álvaro Paz.
É Álvaro Paes que convence o mestre de Avis a ficar e a assumir a sua candidatura a rei de Portugal. E para convencer o mestre, Álvaro Paes socorre-se de um estratagema. Havia em Lisboa um tal Frei Barroca que vivia emparedado e tinha regressado de Jerusalém e que se dizia ser inspirado por Deus. Álvaro Paes resolve ir falar com Frei Barroca e depois sugere ao mestre de Avis que vá visitar o religioso. Nessa visita, Frei Barroca profetiza ao mestre de Avis que será rei de Portugal. Depreende-se da leitura da crónica que esta profecia terá supostamente sido encomendada por Álvaro Paes. Ao ouvir a profecia, o mestre de Avis fica mais sereno e confiante e decide assumir um papel ativo na Revolução. Mais tarde, o mestre assumiria a candidatura a rei de Portugal, que viria a ser bem-sucedida. O recurso aos poderes divinos continua a ser um estratagema muito usado hoje em dia por aqueles que pretendem influenciar as massas. É frequente gestores, políticos e jornalistas esquecerem o princípio da indução retroativa. Mas tal é grave, pois a indução retroativa faz parte de um princípio mais geral. O princípio é que o futuro causa o presente. E tal é uma inversão do nexo causal habitual. Tal é uma propriedade fundamental nas ciências sociais e que não é tão habitual nas ciências naturais. A falácia post-hoc é um exemplo de uma falha na aplicação deste princípio mais geral. Termino com uma aplicação deste princípio geral à empresa. Uma pergunta fundamental em economia é: qual é o valor de uma empresa? São frequentemente apresentadas duas propostas alternativas. É o valor contabilístico registado no balanço ou é o valor da empresa em bolsa. A minha geração foi fortemente marcada por Steve Jobs. Eu ainda recordo o dia em que o mago anunciou um novo produto chamado iPhone. No dia em que Jobs faleceu, o valor das ações da Apple caiu e, consequentemente, a Apple passou a valer menos em bolsa. O valor contabilístico de uma empresa deriva do valor dos ativos e dos passivos registados no balanço da empresa. Por exemplo, os ativos como edifícios são registados pelo preço de custo e sujeitos a depreciações constantes. Os empréstimos bancários são registados pelo valor em dívida. Como estes valores são determinados por operações realizadas no passado, podemos afirmar que o passado determina o valor contabilístico da empresa. Se considerarmos que o valor da Apple é igual ao seu valor contabilístico, então, o valor da Apple não devia ter diminuído no dia em que Jobs faleceu. O valor dos ativos e dos passivos registados no balanço da empresa não mudou. Por exemplo, o valor contabilístico da empresa mudaria se houvesse um incêndio que destruísse um armazém e essa perda fosse registada no balanço da Apple. Mas o senso comum diz-nos que a morte de Steve Jobs foi uma grande perda para a Apple, pois perdeu o potencial de criatividade do seu fundador. De 2001 a 2010, Steve Jobs e a Apple criaram o iPod, o iPhone e o iPad, produtos que revolucionaram a forma como interagimos com o mundo. Jobs faleceria em 2011 e a Apple nunca mais lançaria produtos tão influentes. O valor das ações de uma empresa depende da capacidade dessa empresa gerar e distribuir lucros aos acionistas no futuro. A diminuição do valor das ações da Apple antecipa os efeitos futuros da morte de Jobs sobre a empresa. Os investidores antecipam que a capacidade de a Apple aumentar as vendas e obter lucros elevados no futuro ficou comprometida e, por isso, a empresa passou a valer menos em bolsa. Podemos assim concluir que o passado determina o valor contabilístico da empresa. Contudo, é o futuro que determina o valor económico da empresa. E assim terminamos este vídeo. Espero que tenham gostado.